Oi, já entrei? Não? Hã? Mas que horas é isso? Hã? Oi? Já estão todos aí? Posso falar? Como é que tá o áudio? Tá tudo ok? Boa noite, pessoal. Então, como prometido, estou aqui na quarta-feira, 8 da noite, para mais uma troca de experiências, para mais um momento online, né? As pessoas sempre me pediram muito cursos online e eu sempre fui extremamente resistente. Ah, Tininha, faz uma aula online dando alguma dica para gente. E eu sempre fui resistente ao online, sempre achei que fosse uma coisa assim muito difícil de ser feita, que eu não conseguisse fazer, que eu não me sentisse à vontade. E, no entanto, graças a Deus, na aula de segunda-feira correu tudo bem, super à vontade. Foi um sucesso, a gente teve muitos alunos, né, online assistindo e elogiando. Agradeço os milhares de comentários que a gente recebeu, né, até então. Eu espero que a aula de vocês, de hoje, vocês também vão gostar bastante, porque eu tenho mais dicas ainda para passar em central, que como eu conversei com vocês, é um dente que eu considero extremamente difícil, né? E ainda falando sobre o pedido das pessoas, de eu ter uns momentos online de dar alguma dica para pessoas que não conseguem ter acesso aos meus cursos presenciais, né? E eu estava falando que eu sempre fui muito resistente, e realmente fui sempre muito resistente, porque eu sempre gostei daquela coisa do olho no olho, o contato mão com mão do aluno, eu sempre tive muito contato com o meu aluno nas aulas presenciais, então achava que era difícil eu passar dicas, detalhes anatômicos numa aula online, né? E na realidade isso é super possível, não é difícil, a gente vai fazer de forma didática também, elaboro as aulas antes, deixa o script todo preparado, então isso facilita bastante, né, o decorrer do nosso curso, tá? Fiz um gostaria de relembrar sobre o que nós conversamos na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente falou, conversei com vocês sobre o incisivo central, que eu falei para vocês que era o dente, meu dente do desafio, o dente que eu considero o dente mais difícil de ser feito, porque trata-se do sorriso, né, o dente que imediatamente você está vendo no teu paciente. Então, o incisivo central é um dente desafiador, eu resolvi começar essas dicas online com o incisivo central. Quem esteve presente vai lembrar que eu ainda comecei no incisivo central pela parte que eu considero mais difícil do incisivo central, que é o terço incisal. Terço incisal é um terço altamente mimético, é um terço que muda de acordo com a luz, de acordo com o ambiente, com a posição do lábio. E se você erra, assim, que são fundamentais, tipo a altura do dente, eu falei da disposição das bordas incisais, né? Como que a gente corrige a borda incisal de um central de tal forma que os dois fiquem simétricos, né? Embora espelhados, eles têm que ficar simétricos para a gente não ter uma diferença da relação entre luz e sombra, que acontece no terço incisal, para a gente não ter uma mudança na opalescência e na translucidez, na opacidade,
que acontece nesse terço sisal. Então, tem fatores óticos que são fundamentais e eu dei essas dicas para vocês. Falei dos desenhos das bordas incisais, no dente quadrado, no dente triangular, no dente arredondado, né? Quem tem aí oportunidade até sexta-feira, a nossa aulinha de segunda está disponível para quem perdeu, porque é importante compreenderem depois até outras dicas que eu vou dar para vocês lá na sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai fechar essas 3 aulas online. Então, na sexta-feira eu preciso recapitular tudo que a gente aprendeu de segunda e quarta, incrementar aquilo que depois eu vou falar para vocês o que a gente vai conversar na sexta, tá? Mas eu acho assim que é um grande finale para essas 3 primeiras aulas online que a gente está aqui nessa semana disponível para estar passando para vocês. Então, nós falamos das bordas incisais, no dente triangular, no dente quadrado, no dente redondo, como corrigir essas bordas. Falamos da importância da segunda borda incisal, que é a borda incisal palatina, que entre a borda incisal vestibular e a palatina, a gente tem aquele famoso ângulo de 45 graus, que é o ângulo de corte da guia incisiva, né? A nossa guia incisiva, ela corta como lâminas, cortando em 45 graus. Isso é importante para a função muito, extremamente importante para a função, é a guia incisiva, mas isso é extremamente importante para efeitos óticos na borda incisal. Um deles, a gente comentou, é a formação do halo branco opaco, que você pode simplesmente, em determinado momento, deixar de utilizar, de repente, pigmentos para a reprodução desse halo branco opaco, se você começar a reproduzir com esmalte opalescente um ângulo de 45 graus cortante na nossa face palatina, né? E ainda deu uma dica importante para o sorriso ficar bonito, a abertura das nossas ameias, que são os triângulos incisais, né? Eu tenho visto muitos trabalhos em que as ameias estão todas fechadinhas. Isso é característica de sorriso envelhecido. Um sorriso envelhecido é aquele que você vai perdendo e as ameias, que são os triângulos incisais, vão ficando pequenininhos, vão ficando fechados. Então, é super importante a abertura dessas ameias. E eu conversei com vocês sobre uma área importante na palatina, que é a área de escape, que existe entre a crista marginal e a nossa face incisal cortante. Essa área já favorece a abertura da meia por palatina. Então, é um efeito que você vai reproduzir lá na palatina, mas que compromete a sua vestibular, né? Então, a gente não pode desprezar a nossa face palatina. Hoje estou aqui com o meu script montado. Eu vou pedir para vocês também, se vocês tiverem a oportunidade de postar no stories de vocês, no Instagram de vocês, qualquer coisa da nossa aula online e marcar com o hashtag WorkWalks. Eu agradeço, porque é um meio das outras pessoas conseguirem também nos seguir através do hashtag. Hoje eu vou falar para vocês de outras características que estão precisamente na vestibular de um incisivo. Vocês estão observando que essa semana eu estou dando uma atenção especial aos incisivos. E como eu conversei, eu queria já começar essas dicas online ou essas nossas aulinhas online, esses nossos encontros com o que eu acho desafiador, que é o incisivo central. Então, hoje nós vamos falar de linhas, áreas e efeitos que nós temos na vestibular e que são extremamente importantes para você adquirir um sorriso natural nos seus planejamentos e para você depois conseguir trabalhar adequadamente com cores em odontologia. A gente vai ter com certeza, né, algum momento especial que a gente vai falar mais de cor. E vocês vão poder compreender essa relação que existe entre. A gente tem que primeiro compreender a anatomia. A anatomia é o fundamento de tudo. Não adianta começarmos a falar de cor se você ainda não entende, não compreende linhas importantes ou áreas importantes da anatomia de um incisivo central. Então, isso nós vamos dar esse complemento hoje. Nós vamos seguir falando agora na face vestibular de estruturas que são fundamentais, que são extremamente importantes para que a gente construa centrais
que sejam extremamente naturais, ok? Queria agradecer, tivemos muitos comentários, graças a Deus, todos muito bons, que me motivam muito a continuar, né, com essa aula online. Lá no Instagram, no meu Facebook, até para o WhatsApp também, pessoas que sabem do meu WhatsApp, acabaram me passando comentários. Luísa, tem como colocar 2 comentários aí? A gente não tem tempo de ficar lendo tantos comentários, né? Eu coloquei um ali que eu considero bem legal, porque eu comentei com vocês na segunda-feira, que eu gostaria de dar dicas aqui e que no dia seguinte vocês pudessem praticar e ver a diferença que vocês vão ter nos trabalhos de vocês. Porque a gente tem que ter um ganho. Vocês estão num momento que vocês estão em casa, não estão fazendo nada porque estão atentos a essa aula online. Então é um tempo precioso que vocês têm, que vocês podiam estar com o filho, enfim, fazendo adiantamento de algum trabalho, não sei, né? Cada um sabe o que chega em casa e tem, né, algo para fazer. E que vocês pararam para ouvir uma aula. Então essa aula ela tem que ser produtiva. Então eu gostaria sempre de estar passando coisas que ao longo desses 10 meus alunos têm dificuldade. E eu vejo que isso compromete um sorriso natural, né? Compromete a obtenção de um planejamento anterior estético, coesivo para a face de um paciente, certo? Então, tem comentários ali, você consegue arrastar para eu ler? Essa telinha ali. Muito boa a sua aula online, Tininha, coloquei em prática hoje e ele já melhorou os resultados. Olha que legal, ele assistiu a aula no dia seguinte, ele me passou essa mensagem ontem, terça-feira, e ele já falou que colocou em prática e melhorou os resultados. Isso é magnífico, porque com apenas 1 hora de aula, e olha que eu ainda fiquei falando um pouquinho da minha vida aqui para vocês conhecerem, né? Um pouquinho da minha história, da minha paixão pela anatomia dental. No dia seguinte, ele foi lá, colocou em prática e ele já notou mudança nos resultados do trabalho. Compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço o comentário aí de vocês. Outro comentário, show professora, amei, esperando os próximos, que bom, sejam sempre bem-vindos. Tenho muitas dúvidas na construção das arestas, isto é uma das coisas que nós vamos falar hoje, sobre arestas, que a gente chama de arestas verticais ou linhas de brilho. São realmente desafiadoras no incisivo central. Aprendi na faculdade a fazer e a puxar com a tira de poliéster que é errado. Provavelmente ela está falando, né, de como fazer em resina. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, que Deus te abençoe sempre. Amém. Isso aí, estamos aqui para isso, né, para a gente compartilhar um pouquinho dessas minhas experiências. Eu não vou falar dos meus conhecimentos, porque eu ainda sinto que eu tenho que aprender muito, mas das experiências que eu tive nesses anos que eu passei, continuo tendo um contato direto com o aluno e sentindo a necessidade e as carências de cada aluno em relação à anatomia dental. Bom, planejamento da nossa aula hoje, nós vamos falar de alguns erros, como a gente corrige esses erros que a gente comete nos incisivos centrais e que compromete a estética e a ótica dos dentes anteriores, certo? A gente vai começar falando, primeiro, Luísa, coloca lá a figura 1 para eles. Luísa continua nos bastidores. Nós vamos falar hoje, a gente conversou segunda-feira sobre o terço incisal, certo? O terço incisal é importante, é extremamente importante. Se a gente não compreende, né, aqueles ângulos, aberturas de ameias e a inclinação de 45 graus, a gente já não consegue tudo aquilo que a gente gostaria para um sorriso. Nós temos que falar de outros componentes importantes da face vestibular, né? Este que está em amarelo aí para vocês, isso aí são bordas ou margens. Eu chamo de borda mesial ou borda distal. É o limite vestibular, é o limite da minha vestibular. Por exemplo, é a linha, na realidade é um ângulo diedro, eu não gostaria de falar palavras difíceis,
Mas ângulo diedro é aqui encontro de duas faces, uma face com a outra, né? É a linha que está separando uma face da outra. Ela está separando a face vestibular da face mesial ou a face vestibular da face distal, certo? Então, ela determina onde termina os limites proximais da minha face vestibular. E vocês estão observando linhas vermelhas que estão um pouquinho mais para dentro dessas linhas amarelas. Elas são mais dentro, mais concentradas ao centro ali na vestibular. Vocês notem, essas linhas, elas têm uma proeminência discreta na vestibular, de tal forma que a luz toca em cima dessa linha e acaba refletindo uma luz linear. Por isso que a gente chama essas linhas de brilho ou linhas de reflexão, certo? Porque tem brilho, tem luz sobre essas linhas, porque elas estão discretamente mais proeminentes na vestibular. Inclusive hoje, eu vou dar dica no enceramento de como vocês vão deixar essas linhas reflexivas, porque se elas não ficarem proeminentes, elas não vão refletir a luz. Isso vai ser importante, né, para alguns conceitos que também nós vamos conversar hoje aqui. Então, vocês estão vendo que essas linhas, elas estão um pouquinho mais para dentro, né, das linhas amarelas. E elas têm que corresponder à forma das linhas amarelas, elas têm que ter uma semelhança com as linhas amarelas. Deixa eu explicar melhor para vocês. Um triangular e um dente redondo. As bordas amarelas, a borda mesial e a borda distal, tanto no quadrado triangular quanto no redondo, refletem a característica geométrica dessas coroas. Vocês estão vendo que a linha amarela no dente quadrado, elas são mais paralelas entre elas, são linhas mais retinhas. Que no dente triangular, essas linhas começam um pouquinho mais fechadas na cervical e vão abrindo em direção incisal, característica de dente triangular. E lá no dente redondo, o que acontece? As linhas estão começando já arredondadas, desde cervical e estão seguindo até a incisal, certo? Ou seja, cada tipo geométrico tem o seu formato de borda incisal. Agora, o que é errado? Esse é o primeiro erro que vocês vão anotar aí. Primeiro erro que eu estou ensinando para vocês hoje é construir linhas vermelhas sem coesão com as linhas amarelas. Vamos supor que você tem um dente quadrado e que você tenha que construir essas linhas amarelas paralelas entre elas, e você vai lá e constrói as linhas de brilho, que são as vermelhas, com formato triangular ou com formato de dente redondo. Isso não condiz com o formato geométrico da coroa, então isso está errado. Vai causar áreas de fuga de luz em terços do dente que não são ideais. Então, se você tem linhas mais paralelas, as bordas, as que estão em amarelo mais paralelas, as linhas de brilho, mesmo que estejam mais ao centro, elas têm que ter um formato similar às linhas amarelas, seja de dente quadrado, de dente triangular ou de dente redondo. Beleza? Então, esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Às vezes eu vejo no incisivo central e cerâmica triangular e estão construindo essas linhas vermelhas com característica de dente quadrado, certo? Você não vai ter uma área de fuga de luz, que depois vou explicar que área é essa, uniforme de cervical até incisal. Então, você vai causar um erro na fuga de luz, certo? Passa ao próximo. Essas linhas vermelhas, elas abraçam, estão vendo ali as linhas vermelhas, estão vendo uma área tracejada ao centro. Depois eu vou pegar um enceramento e vou desenhar aqui com canetinha, com a hidrocor, para vocês verem como que vocês vão fazer isso no enceramento, na resina ou na cerâmica de vocês. Mas essas linhas vermelhas aí, elas abraçam uma área que eu considero uma das áreas mais importantes dos incisivos, que a gente chama de área de espelho. Claro que vocês vão ver outros nomes para essa área sendo chamada de área de reflexão, de área de perspectiva ou zona de perspectiva, área de brilho, mas eu gosto de chamá-la de área de espelho. Área de brilho também é legal você chamar porque dá aquela ideia, né, aquele conceito de que tem bastante reflexão, de que tem brilho. E realmente
Essas linhas vermelhas, elas abraçam essa área, que é uma área que reflete mais, porque se trata de uma área mais plana, uma área mais polida. Então, é claro que a luz vai ter uma reflexão maior aí dentro, certo? Então, gravem bem essas principais estruturas dos incisivos, que são as linhas de bordas ou margens mesiais e distais, as amarelas. As linhas de reflexão ou linhas de brilho, que são as vermelhas, algumas pessoas chamam de arestas verticais. Uma área extremamente importante, porque ela pode inclusive enganar o olho do observador. Você pode, de repente, enxergar um dente mais com uma sensação ótica, de mais largo ou mais estreito, de acordo com a área de brilho que você reproduz. Passa para a gente, Luísa. Entre a linha vermelha, observem aí, depois eu vou desenhar para vocês poderem ter a oportunidade de memorizar. Eu vou desenhar para vocês num dente em cera, ok? Um dente que eu fiz um formato um pouco maior para que fique bem visível para vocês. Mas vocês estão vendo aí que entre as linhas de brilho vermelhas e as linhas de cristas proximais, ou margens, né? Eu gosto de chamar de margens ou bordas proximais, que são as amarelas. Existe uma área que eu coloquei de cor rosa, que é uma área que não reflete tanta luz quanto o espelho. A partir da linha vermelha para fora, em sentido proximal, a gente começa a ter uma perda de luz. Até ter maior perda de luz, que a gente chama isso de absorção, pelas proximais propriamente ditas. Porque nos dentes anteriores, vocês têm que lembrar que a gente sempre tem que ver um pouquinho da mesial e sempre tem que ver um pouquinho da face distal por vestibular. Se você não vê nada, significa que esses dentes estão pegados, estão colados desde cervical até incisal. Isso é um erro. É um erro também que a gente tem que colocar aí nas nossas anotações, tá? Não enxergar nada da mesial e nada da distal significa que os dentes estão colados e você perde essa área de absorção. Perfeito. Então, a gente tem essa área, que é uma área que não reflete tanto quanto a área de espelho. Passa lá, Luísa, para eles. Como é que a gente pode trabalhar com essas linhas de brilho, né? Ou essas arestas verticais, essas linhas vermelhas, que eu deixei aí de vermelho até para destacar, porque eu considero elas realmente extremamente importantes. Como é que a gente pode trabalhar com essas linhas para aumentar e diminuir a área de espelho? Porque vamos supor que vocês... Volta um pouquinho aqui para mim, Lu. Para mim. Não, eles me vendo. Depois a gente volta para essa tela. Quero conversar com vocês uma coisinha bem importante, que também era um erro meu no começo, quando eu começava a fazer os dentes anteriores, eu geralmente errava isso aí, né? Eles estão me vendo? Vocês estão vendo que hoje eu estou bem mais bonita que segunda, né? É porque eu tenho uma festinha de... Então, aí por isso eu já estou maquiada e penteada. Na segunda eu estava um pouquinho mais à vontade, porque eu estava em casa, né? Eu estou em casa, né, gente? Na realidade, é muito bom essa oportunidade do online, porque eu estou tendo a oportunidade de ensinar algo para vocês da minha casa, do meu estúdio, que é montado aqui no meu laboratório, do lado da minha casa. Então, é confortável. E com a ajuda da minha filha ainda, estudante de odontologia, Luísa Helena. Morre de vergonha, mas eu prometo que até sexta-feira eu mostro ela para vocês, tá? Bom, gente, uma das coisas que eu errava, né? Quando eu começava a explicar sobre, na realidade, confeccionar em cerâmica, porque eu fui primeiro protética e depois dentista. Então, lá na cerâmica eu tinha um erro. Eu terminava, às vezes, a confecção de dentes anteriores. Eles nem tinham tanto espaço para poder a gente, né, fazer o trabalho. Só que quando eu terminava os dentes, eu tinha a sensação de que o dente estava muito largo. Eu olhava e falava assim, nossa, eu não tenho tanto espaço mesiodistal, e por que eu criei um dente com a sensação de dente largo?
né? Porque na realidade o nosso olho humano, ele capta primeiro tudo aquilo que brilha mais, né? Então se eu produzia uma área de espelho muito gorda, muito larga, o olho chamava atenção para aquela largura, porque toda aquela largura estava refletindo a luz. Então eu tinha a sensação ótica de que o dente estava largo, mesmo sem o dente estar largo, né? Então isso era um erro, e é um erro que eu não quero que vocês cometam nos trabalhos de vocês. Por isso eu vou ensiná-los hoje a trabalhar com essas linhas que você pode, na realidade, mudar a sensação ótica, às vezes a aparência de que um dente é tão largo ou o contrário, tirar a aparência de repente que um dente é estreito. Vocês já viram que às vezes a gente vai confeccionar incisivo lateral, uma coroa de incisivo lateral, ou uma faceta que seja, e parece que a gente não tem espaço para o incisivo lateral, porque justo ali o dente estava mais apertado e ficou com menos espaço, menos largura. Então você pode enganar o olho do observador criando um dente mais estreito, com uma sensação ótica de dente largo. Então é justo isso que uma das coisas que a gente vai conversar hoje, porque eu estou primeiro conversando com vocês sobre fatores que me levaram a errar ao longo de muito tempo e que só apanhando é que eu fui aprendendo e estudando, e eu quero passar aqui isso mastigado para vocês não sofrerem o que eu sofri, entenderam? Então vamos lá, Luísa, volta a nossa aula. Como a gente vai fazer isso e depois a gente vai fazer aqui também no enceramento. Vocês estão vendo as duas linhas de brilho, que são as linhas vermelhas, certo? Como essas linhas estão bem para fora, ó, elas estão bem perto das bordas proximais. Eu vejo muitos trabalhos assim, que fazem a linha tão aberta, as linhas vermelhas tão para fora, que elas ficam bem próximas das bordas, que são as linhas amarelas. Lembra que entre a linha vermelha e a linha amarela, existe uma área que não reflete muita luz, que é a área de penumbra ou fuga de luz, certo? Essa área começa a ter um pouquinho de sombra. Agora, tudo que está dentro das linhas vermelhas é a nossa área de espelho, é uma área que reflete bastante. Se você está colocando as suas linhas abertas para fora, é óbvio que você vai ter a sensação ótica de que esse dente é largo, mesmo que ele não seja tão largo, porque você vai estar refletindo muito a luz no sentido da largura, e o olho humano ele capta bastante, primeiro, a luminosidade. Então ele vai entender que o dente é largo. O que nós temos que fazer para evitar isso? Eu quero, por exemplo, quando a gente vai fechar diastemas, vocês já repararam que ao fechar diastemas, a gente acaba deixando a coroa ou a faceta mais larga, certo? Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Por quê? Porque eu não quero a sensação de que o dente fique largo. Então eu vou estreitar, vou aproximar as minhas linhas de brilho. Passa para outra tela. Isso. Vou aproximar. Vocês viram que eu aproximei? A imagem está diferente da anterior. Eu trouxe as minhas duas linhas vermelhas mais para o centro. Reduzir a largura da reflexão. Reduzir a largura da minha área de espelho, né? Eu aproximei as linhas de brilho, eu fechei mais essa área de espelho no sentido mesodistal, no sentido da largura. Qual vai ser a sensação ótica? De que meu dente já não está mais tão largo, de que esse dente está um dente um pouco mais estreito, certo? Então isso é importante, porque eu acabo fechando a área de espelho e aumentando a área de sombra, que é a área de fuga de luz, que é a área de penumbra. Então os dentes, inclusive, eles parecem até mais separados no arco, eles não parecem tão pegados, tão colados. Para quem tem que fazer dentes com espaços muito grandes ou fechar diastemas, realmente essa aí é uma dica super preciosa, né? Então a gente acaba diminuindo essa sensação ótica de largura, ok? Passa, ou acabou. Agora, o que eu quero fazer para vocês? Eu quero desenhar com vocês aqui, eu acabo fazendo dentes um tamanho maior, tá?
e eu acabo fazendo esses dentes no tamanho maior para vocês visualizarem, na realidade, as linhas que eu quero que vocês enxerguem, né? Então, a gente vai estudar, na realidade, é bem legal também que vocês tenham, gente, nas aulas, durante as aulas, que vocês tenham, às vezes, um modelo de gesso e lápis de cor, porque vocês podem estar desenhando comigo, eu posso estar fazendo esteramento e vocês podem estar replicando esses conceitos ali no modelo de vocês, ok? Luísa, estamos preparadas aqui para mostrar algumas coisinhas. Viram que hoje eu tô até de unha pintada, né? Então, olha só. Se a gente tocar, eu vou pegar esse modelinho aqui, que é um modelinho que eu uso bastante nos meus cursos. Se a gente tocar bem no ângulo incisal, meso-incisal e disto-incisal, bem no cantinho, e a gente trouxer um lápis, eu vou pegar uma cor mais forte. Eu vou acabar desenhando, ó, borda mesial e borda distal, certo? São linhas que estão lá no cantinho, que na realidade define onde termina a minha vestibular e começa a minha mesial ou a minha distal. Essas são as bordas ou margens, certo? Elas estão bem alinhadas com o início do ângulo incisal, tanto o mésio quanto o disto, bem no cantinho da vestibular. Agora, se vocês traçarem, por exemplo, uma linha paralela aqui no centro, ó, não digo tanto ao centro, né? Mas um pouco mais para dentro das margens ou bordas, aí vocês vão descobrir essa linha famosa que eu comentei com vocês, que são as linhas de brilho. Estão vendo o formato dessas linhas de brilho? Essas linhas de brilho estão mostrando para a gente um formato triangular, o que indica que a nossa coroa aqui é triangular. Aquilo que eu falei para vocês, tem pessoas que vão fazer um dente triangular e acabam criando paralelas. Já muda totalmente efeitos de luz e sombra, porque você tem que ter uma coesão da forma da coroa com o formato das linhas de brilho. Dentro dessas linhas de brilho, eu tenho aquela nossa famosa área de espelho, certo? Então, vou pintar aqui para vocês verem a área de espelho. Muito importante vocês utilizarem lápis de cores e fazerem desenhos, porque isso ajuda bastante a memorizar. Essa área de espelho é a área mais reflexiva que eu tenho, ó, e é uma área um pouco mais plana também, por isso que ela reflete mais do que a área que está imediatamente para fora dela, que é o início da curvatura da coroa em sentido proximal, que é a nossa área de penumbra ou fuga de luz. Eu começo a ter perda no sentido proximal, certo? Então, muito importante a gente saber conhecer essas áreas, ok? E a gente vai ter que saber reproduzir também. Se você quisesse aqui, por exemplo, dar a sensação ótica de que o dente desse paciente é mais estreito, você iria trabalhar essas linhas um pouquinho mais para dentro da coroa. E aí, olha como eu reduzo a reflexão na vestibular. E acabo aumentando a fuga de luz. Começa a ter sombra em sentido proximal, certo? Então, olha só. Se vocês observarem uma determinada distância, o nosso dente já está parecendo estreito, só de eu ter feito esse trabalho com lápis de cor, certo? Olha como ele está mais estreito do que a imagem que a gente tinha, estava um pouquinho mais para fora. Então, muito cuidado com isso, com a sensação ótica de que vocês querem, que vocês desejam para os trabalhos de vocês.
Essas proximais visíveis, se você observar, a gente consegue ver um pouquinho da mesial, a gente consegue ver um pouquinho da face distal, porque a gente não tem os dentes colados. Os dentes, eles são sempre um pouquinho mais fechados na cervical e mais abertos na incisal, né? Essa área aqui, ó, a gente chama de área dinâmica, porque é uma área que pode ser modificada de acordo com o formato da coroa, com a posição desse dente no arco, de acordo com a posição de que você vai colocar ponto de contato, você pode ver mais ou menos a mesial de um dente, certo? Beleza, tá todo mundo bem aí? Respire um pouquinho, porque eu não tô respirando, eu acabo falando demais. Script aqui para não pular nada, porque eu gosto de pensar direitinho no que eu vou mostrar para vocês. Podemos começar um pouquinho as dicas na prática, tá? Então, vamos pegar um dentão aqui. Eu gosto de trabalhar com cera colorida e aqui eu acabo trabalhando com essa, né, do meu curso de oclusão, que é Morfologia Oclusal Funcional, que é um curso que eu tenho de 3 dias. E aí eu acabei desenvolvendo essa cera colorida para ele. E a cera colorida vai ser mais didática aqui no nosso momento. Então, olha só, eu vou fazer para vocês, tentar fazer com as mesmas cores. Tentar fazer com as mesmas cores. Oi? A Luísa vai tentar apagar a luz para ver se a gente tira um pouco desse reflexo. Tudo é uma experiência no online, né? Prometo que um dia eu vou ficar fera nisso. Eu acho que ficou melhor, né? Não está refletindo tanto, ó, vocês estão conseguindo agora até ver um pouquinho as características vestibulares desse dente. Com o amarelo, igual eu deixei disponível ali na aulinha de vocês, eu vou fazer para vocês, ó. A borda mesial, são os limites. Eu não testei a temperatura, é sempre bom testar a temperatura, né, de trabalho. Já falei para vocês como vocês testam a temperatura? Ó, vocês nunca podem pegar a cera com a ponta do gotejador, para quem nunca encerou. É um erro ficar pegando a cera com a ponta. Você tem que pegar com a dobra. Com essa dobrinha aqui, você pega a cera, traz a cera para a ponta e faz com a dobra e faz uma bolinha. Então, é assim que você tem que ir praticando. Se a cera sair do seu gotejador antes do momento de você construir a bolinha, significa que a cera está muito quente. Então, você tem que reduzir um pouco a temperatura, ok? Então, olha só, com o amarelinho aqui, igual tá lá na aula, para ficar mais didático, eu vou reproduzir para vocês a borda mesial. Essa borda está indicando para mim onde termina a minha vestibular e começa a minha face mesial. Olha como realizei a bordinha. Vou fazer a distal, você é um pouquinho mais arredondada. Toda a face distal, vocês sabem que é um pouco mais arredondada que a mesial, né? Todo ângulo distal é um ângulo mais arredondado que o seu mesial. A gente nunca pode criar os dois ângulos iguais, os dois arredondados, por exemplo. O ângulo mesial sempre é um ângulo mais vivo e o ângulo distal é um ângulo mais arredondado. Esses são os limites da vestibular. Agora o que eu vou construir para vocês são as linhas de brilho. Olha lá, eu vou fazer um pouco mais internas. Eu desejo que essas linhas estejam exatamente aqui, porque eu quero uma sensação ótica de que o dente não é tão largo. Então, vou colocá-las um pouquinho mais para dentro, mais ou menos o formato da linha amarela que eu já tenho aí.
Gente, eu vou voltar a falar, mas sexta-feira a gente vai falar de uma coisa muito legal, que muitos protéticos me pedem o tempo todo, e é uma dica legal que eu passo nos meus cursos de resina de dentes anteriores. Textura final. A textura modifica tudo também, certo? A gente vai falar de textura na sexta-feira. Deixei para ser um grande finale aí para vocês. Então, olha lá, ó, dessas nossas 3 aulas. Vou reproduzir as minhas linhas de brilho para vocês olharem e observarem que eu estou respeitando o formato da coroa e estou fazendo as minhas linhas de brilho. Meu desejo aqui, não quero que a reflexão seja brilhe um pouquinho para dentro. Agora eu vou ensiná-los a fazer com que essas linhas se tornem evidentes na vestibular. Então, o que vocês vão fazer? Ó, eu pego, se for resina e cerâmica, eu pego geralmente um lápis aquarelado. Aqui eu vou ter que utilizar uma canetinha, certo? Você terminou sua vestibular, você fez o enceramento da face vestibular. E agora você vai dar acabamento à sua resina ou à sua cerâmica. Você vai desenhar a linha de brilho que você deseja, certo? Vai lá na superfície do esmalte que você acabou de criar. Eu quero essa linha de brilho aqui para esse paciente, com a mesial mais reta, distal mais arredondada, não tão para fora, para ter a sensação ótica de dente estreito. Vocês vão desenhar, vocês estão vendo que essas na região de bossa cervical, né? Nós temos aqui em cima, ó, a bossa cervical. Se você trouxer essa linha para cá, você vai ser obrigado a trabalhar a área plana aqui, porque lembra que essas linhas abraçam uma área plana. Bossa não é plano, o próprio nome indica que é uma bossa, uma proeminência cervical. Então, o que eu faço? Estou lá com a minha resina ou a minha cerâmica, e aí eu vou pintar com lápis aquarelado. Lembra que eu estou fazendo isso aqui com hidrocor, porque é cera. Vou pintar com lápis aquarelado e vou vir com discos, ou que vocês costumam trabalhar de acabamento vestibular, alguma fresinha que não corte tanto. E você vai nesse sentido de ser para vestibular, você vai com um disquinho ou com uma fresinha de cervical para incisal. A Luísa, que ótimo, está fazendo odonto, até me corrige, tá vendo? Obrigada, Lu. De cervical para incisal. Você vai limpando essa área, agora, sem tocar em cima das linhas de brilho. Não pode tocar em cima das linhas de brilho. Vocês viram que eu mantive as linhas. Às vezes eu chego a fazer esse processo 1, 2 vezes, depende da área plana que eu quero. Vou lá de novo. Como é que eu faço para as minhas linhas ficarem destacadas? Vou polindo essa área, deixando ela mais plana, nesse sentido. Então, acaba que a minha linha de brilho vai saltando reflexiva. Mas tem uma outra dica ainda que eu tenho que passar para vocês. E a bossa se torna mais proeminente, porque você não tocou na bossa. Então, concorda que se você não causou um plano na bossa, a bossa se torna mais bossa, se torna mais convexa, certo? Então, isso é importante, isso aqui que eu estou ensinando para vocês, para 2 fatores. Para tanto transformar a área plana em mais plana e também mais reflexiva, quanto destacar a bossa ou proeminência cervical, porque você não tocou nela. Se você não tocou nela, ela vai ficar mais convexa, porque imediatamente abaixo dela você está causando um plano, ok? Agora, o que eu faço entre a linha de brilho e a borda mesial distal? Eu vou trabalhar minha área de sombra, ou minha área de luz, certo? Então, o que eu faço? Pinto também essa área.
eu vou lá, ó, desenho a linha de brilho, desenho a borda mesial com lápis aquarelado. Desenha a linha de brilho, desenha a borda distal e mesial. E você vai pintar esse meiozinho aqui, certo? Sem tocar na linha de brilho e tampouco sem tocar na borda mesial ou distal, você vai, nesse sentido mesio-distal, polir com uma broquinha, pode ser uma broquinha esférica, bem suave, de uma granulação mais baixa. Você vai trabalhar nesse sentido, ou seja, quando você trabalha nesse sentido, você vai estar arredondando isso aqui no sentido proximal. Vai estar mais de brilho e vai estar formando a borda mesial e a borda distal. Vou repetir aqui na mesial para vocês, ó. Vocês vão limpar essa área de sombra nesse sentido. Não pode tocar na linha de brilho para manter essa linha de brilho viva, aí assim ela vai ficar reflexiva e acaba formando de forma mais aguda também a borda mesial. Então você acaba separando, ó, área de espelho, de linha de brilho, de área de sombra e de borda proximal e de proximal propriamente dita. Você acaba separando todas essas áreas só com essas duas coisinhas que eu fiz para vocês. Então, um erro que eu vejo também, que vocês podem notar como terceiro erro, é não trabalhar esta área de sombra, tem que ser individualizada entre a linha de brilho e a borda mesial ou distal. Certo? Bom, eu gostaria muito que vocês amanhã praticassem isso. Peguem, podem fazer até no modelo de gesso, se vocês não tiverem tempo de fazer um enceramento. Podem fazer no modelo de gesso. Desenhem. Vocês podem desenhar no modelo de gesso as linhas que eu ensinei. Ver se o dente é triangular, se é quadrado, se é redondo. Vocês podem ou reproduzir um enceramento, uma faceta de enceramento ou uma resina, qualquer coisa, e praticar as dicas da aula 1 e as dicas da aula 2. Vocês já vão ver que os incisivos vão mudar bastante, né? No planejamento. Juntar a aula 1, é interessante, quem não assistiu a aula 1, que assista a aula 1, que vocês vão juntar a aula 1 com a aula 2 e podem até fazer um resumo. Eu aconselho vocês irem sempre fazendo anotações, né, para vocês relembrarem. Quem não assistiu a aula 1, é interessante lembrar que essa aula vai estar disponível até sexta-feira só, tá? Então você tem que ir lá e clicar lá, www.tininhoonline.com/aula, para ter acesso à aula 1. A aula 2 também vou deixar disponível até sexta-feira, aviso os amigos. Agora, na sexta-feira, nós temos um encontro extremamente importante. Por que importante o encontro de sexta-feira? Porque todo mundo quer saber como é que a Tininha faz a textura nos dentes, que cera, de resina, de cerâmica tão naturais. Tem uma técnica para isso. É a técnica de textura e microtextura superficial, que a gente vai fazer aqui. Vou dar as dicas com a espátula de como vocês vão reproduzir isso e de como vocês vão poder fotografar, deixar esses dentes bem naturais, colocar nas redes sociais de vocês, para vocês terem mais oportunidades de aparecerem como, né, pessoas que realizam bons trabalhos, mais oportunidades de propostas. Vocês podem ganhar dinheiro com isso, porque vocês podem estar ensinando isso para outras pessoas, como eu fiz, né? Isso não é uma coisa impossível. Todos os meus alunos que já passaram por mim fazem dente com cara de dente. Agora, a parte final, que é essa parte de acabamento final, é extremamente importante, tanto para a gente redefinir características da forma, quanto a gente trazer
as características da dentina e a proporção do esmalte com efeitos ideais para quem está observando, certo? São características que vão valorizar a tua dentina e são características que vão valorizar os efeitos no esmalte. Eu espero vocês na sexta-feira, porque essa aula também é uma aula extremamente importante. Na realidade, é a aula que as pessoas mais me pedem. Tem gente que entra em contato comigo e fala assim, eu quero aprender só a fazer a sua textura. Pois você vai aprender na sexta-feira. Se você quer realmente saber como a gente define todo esse acabamento vestibular para a gente poder incrementar esses efeitos óticos e deixar realmente os planejamentos e o sorriso mais natural, a aulinha de sexta-feira que eu vou estar aqui 8 horas, antes de sair para jantar com a minha família, eu tenho um compromisso com vocês. 8 horas vou dar dicas preciosas de textura e microtextura superficial. Na segunda-feira, vocês vão poder estar aplicando isso nas resinas e nas cerâmicas de vocês, certo? Não esqueçam, né? Se forem postar alguma coisa sobre nosso momento online aqui, que utilize o hashtag WorkWalks, né? Para que as outras pessoas possam também estar nos seguindo e podem também estar tendo acesso às aulas, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de mais de alguma coisa. Acho que é isso, gente. Estou bem feliz, tá? Por estar tendo essa oportunidade. Muitas pessoas vêm há já algum tempo, mais ou menos 1 ano e meio, me pedindo, Tininha, por favor, um curso online. Eu não posso viajar, eu tenho filho pequeno, eu moro muito distante. Viajar torna o curso para mim muito inviável, porque se torna caro. Então, aqui a gente tem a oportunidade vocês e vocês podem assistir no momento que vocês quiserem, na casa de vocês, no conforto de vocês. Então, não perca essa oportunidade e eu quero encontrá-los na sexta-feira, ok? E na sexta eu prometo que eu vou mostrar a Luísa para vocês, tá bom? Um beijo para todos.